Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo, eu tenho 65 anos e eu tenho um testemunho a dar. O meu testemunho é sobre como eu era, como eu encontrei Jesus e como eu sou agora. E isso tudo começou quando eu tinha 15 anos. Eu tinha uma condição financeira mais ou menos. Meu pai, ele dava essa condição para a família e eu pensava que diversão era a coisa mais importante que tinha. Então, com 15 anos eu comecei a usar drogas e passei 12 anos nesse vício e foi uma experiência assim que para mim só serve se eu puder contar como foi que eu encontrei Jesus depois de toda essa experiência. Foi um tempo para mim perdido, porque eu deixei de fazer muitas coisas que eram importantes, mas na época eu não dava importância. E também deixei de aproveitar muitos momentos com a família, porque eu estava sempre com os amigos, estava sempre longe. E foi um tempo muito dificultoso, porque eu, a princípio, era só diversão, eu estava só me divertindo e comecei assim, e muito rock, muita música e muita droga, e o tempo foi passando, eu tive a oportunidade de deixar de usar drogas, mas eu decidi, eu achava que ninguém mandava em mim e eu queria tomar minhas decisões sozinho, e então eu fazia as minhas escolhas. Como a gente sabe, toda escolha tem sempre uma consequência. Ela é boa ou é ruim. E quando a gente tem 15 anos, a gente pensa que a vida é de um jeito. E não é. Não é só aquilo. Aquilo sempre existe. Os sentimentos da idade são maravilhosos. É muito bom ser adolescente, ser jovem. Mas a vida não se resume só àquela forma de sentimento que o adolescente tem. Ela vai muito mais além disso aí. E como eu acredito que todos os adolescentes, por não ter a experiência de vida, por não ter a convivência de anos, pode pensar que é a única forma de vida que existe. Não é. Mas eu pensava que era. A única maneira de vida que eu conhecia era aquela que eu sentia, aquela que eu percebia ao meu redor, e os relacionamentos que eu tinha com amigos, com família, com namorada. Então a vida para mim era resumida ao momento, aquele momento. Então, depois que eu comecei a usar drogas, eu perdi o interesse pelos estudos, perdi o interesse por muitas coisas. E um dos efeitos da maconha é exatamente esse. Ele cria na pessoa o desinteresse por coisas que são importantes, né? E eu usava muito a expressão de não tô nem aí para isso, não tô nem aí para aquilo, e eram coisas que eu precisava realmente estar atento. Mas eu não quis saber, não ouvi conselhos, não ouvi ninguém, eu queria fazer o que eu queria, e assim foi passando os anos. E a princípio era só diversão, era só uma semana, depois eu fui começando a usar droga todo o mês inteiro, depois todo dia, e eu cheguei num ponto que eu usava maconha 365 dias do ano. E perdi muitos empregos por causa de drogas, parei de estudar tempos, voltava quando queria. Teve tempos que eu corri muito risco de vida por causa do tipo de vida que eu levava, e apesar de toda a diversão que eu tinha, eu comecei a sentir um vazio no coração que eu não conhecia. Então
eu podia me divertir de muitas maneiras e de muitas formas, mas não satisfazia, porque quando eu voltava para casa, muitas vezes eu chorava sozinho, porque eu sentia um vazio muito forte no coração, tristeza. Apesar de ter muitos amigos, estar sempre rodeado de pessoas, mas eu me sentia só. Hoje eu posso dizer que não é o sentimento que eu tinha de solidão não era verdadeiro, mas esse era o sentimento que no momento para mim era verdade. E quando eu tinha 17 anos eu conheci um casal de missionários que começaram a frequentar a minha casa porque a minha irmã mais nova tinha se convertido, e embora eles estivessem num ambiente completamente diferente da realidade deles, que eram cristãos, eram evangélicos, missionários, eles estavam num ambiente completamente hostil, porque minha família não era religiosa, a gente comemorava muitas festas de aniversário, casamento, rodeada de muita bebida e comida e música alta, e era uma realidade completamente diferente da deles. Mas por uma razão que hoje eu entendo, mas na época eu não entendia, por que eles ficavam numa casa com pessoas que eles não conheciam, só conheciam a minha irmã, mas eles ficavam lá sozinhos na sala, olhando, conversando, mas isso chamou muito minha atenção. Eu me aproximei desse casal e esse casal falou para mim que Jesus me amava, que Deus tinha um plano na minha vida. E no dia que eu entregasse minha vida para Jesus, eu ia saber o que era felicidade. Só que eu pensava que eu era a pessoa mais feliz da terra. Por causa de toda a diversão que eu vivia, eu achava que eu era feliz. E exceto quando eu estava em momentos me sentindo solitário, vazio, com o coração vazio, nesses momentos aí realmente era terrível. Então toda a diversão que tinha acabava quando eu tinha esse sentimento. E eu lembrava dessas palavras, que Jesus me amava, que Deus tinha um plano na minha vida, e no dia que eu entregasse minha vida para Jesus, eu ia conhecer realmente o que era felicidade. Então eu recusei. Quando ela falou isso para mim, eu tinha 17 anos e eu recusei Jesus. Eu troquei Jesus pela vida que eu tinha, porque eu ficava pensando que se eu me tornasse um cristão, eu ia ter que mudar de vida, porque eu entendia que a vida que eu levava não tinha nada a ver com uma vida cristã. E eu brigava muito por causa dos meus amigos, eu brigava muito, querendo protegê-los, eu me meti em muitas confusões, piorei muito depois dessa rejeição, depois desse momento que eu rejeitei Jesus, eu piorei muito, eu me tornei mais doido, mais viciado, mais brigão. Eu só precisava de um motivo, e então eu corri muito perigo por causa disso. Quando você briga, quando você pensa em bater, você também precisa entender que você também apanha. E tudo isso aconteceu comigo. Fui preso por causa de briga e assim, de passar noites na cadeia, mas graças a Deus, mesmo eu na condição que eu estava, com os meus amigos, a gente até conversou e fizemos escolhas sobre que tipo de loucura a gente queria fazer. E todos os meus amigos, cada um tinha irmã, então a gente decidiu não estuprar, porque todo mundo tinha irmã e a gente não ia querer que a nossa irmã passasse por essa experiência de estupro, então a gente decidiu que ninguém estuprava no bairro. E também a gente decidiu que ninguém blasfemava contra Deus, porque a gente entendeu que Deus era Deus, vencedor e dono de todas as coisas e criador, e o Satanás é o perdedor, é o mal, que causa sempre o mal. Então a gente tomou essas decisões assim em grupo, de fumando maconha, tomamos essas decisões. E foi incrível, porque
não fomos presos por causa dessas coisas, a polícia não perturbava a gente só por ser viciado, mesmo que na década de 70, quando eu comecei a usar drogas, e depois dos meus 17 anos, quando eu ouvi esse apelo desses missionários para que eu entregasse minha vida para o Senhor, e eu rejeitei, eu me tornei muito pior, muito mais violento. E quando foi 5 anos depois, na verdade, em 82, eu estava muito mal, muito angustiado, muito triste, e eu fui procurar essa família de novo, essa família de missionários, e me trataram muito bem. E quando eu saí do local, a irmã foi me deixar até o portão, e ela falou de novo para mim que Jesus me amava, que Deus tinha um plano na minha vida, e que no dia que eu entregasse minha vida para o Senhor, Ele ia mudar a minha vida, e eu ia saber o que era felicidade. E eu novamente rejeitei Jesus por tudo isso. E a minha vida piorou ainda mais, eu me tornei mais viciado, mais doido, mais brigão, eu me tornei tudo de ruim mais. E fui esfaqueado nesse inteirinho, numa briga, quase matei de pancada pessoas. Graças a Deus, eu não queria perder minha liberdade. Eu pensava que ninguém mata uma pessoa e sai livre por aí. Pode até não ser preso, mas nunca livre. Então eu nunca quis matar ninguém. E eu nunca quis virar bandido, porque eu sempre via a liberdade como um valor, uma coisa muito preciosa que eu tinha. E eu gostava muito de ser livre. Então procurei evitar essas coisas também. E Deus, na sua infinita misericórdia, também me livrou. Muitas vezes, no momento, eu não percebia como Deus estava me livrando de coisas piores do que as que eu já fazia. Mas foi com tudo isso que eu comecei a pensar que eu só tinha uma saída. E a minha única saída era Jesus. Então, eu não quis aceitar isso, e eu passei 2 anos querendo deixar de usar drogas. O máximo que eu consegui foi 15 dias. Então eu vi que realmente eu estava viciado. E então eu já não era mais livre. Eu estava viciado, e quando eu percebi que eu não era mais livre porque eu estava viciado, isso me trouxe um desespero muito grande. Mas eu não conversava com ninguém sobre esse assunto, e eu só lembrava que eu tinha uma saída, e a minha única saída era Jesus. As palavras daquela missionária ecoavam na minha mente, até que passou mais um tempo, e eu comprei drogas e usei 3 dias durante o fim de semana. Eu não era de pegar coisas de casa para vender, nem roubar, mas eu sempre trabalhava ou estudava, ou trabalhava e estudava. Então eu conhecia os locais onde vendia as drogas, eu tinha a minha forma de alimentar o vício. Eu estava empregado e eu tinha que ficar com o dinheiro todo fim de semana, que fazia parte do serviço que eu fazia. Eu achei que eu ia pegar o dinheiro, pensei, ia comprar drogas, ia vender a metade, ia fumar outra metade. Só que eu nunca fui bom de vender nada, nem drogas. E acabou que eu fumei tudo durante 3 dias e 3 noites, quase sem comer, sem dormir. E eu fiquei muito magro. Aos 25 anos, aos 27 anos, eu pesava 62 quilos. Passei 3 dias e 3 noites nessa situação, só ouvindo rock, fumando drogas. Emagreci muito mais, fiquei muito feio. Então, foi bem difícil para mim. E eu, quando fui trabalhar, na segunda-feira eu não tinha o dinheiro. Eu fiquei desesperado, porque eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha pego alguma coisa de alguém ou
que não pertencesse a mim para usar comprando drogas. Então eu fiquei desesperado e fiquei pensando como que eu ia me sair dessa. E eu lembrei de Deus e eu disse para Deus: Deus, se eu tiver o dinheiro para devolver no meu trabalho, eu nunca mais vou fazer isso. A minha mãe e a minha avó estavam escutando o que eu falei. Elas viram a minha preocupação. Voltei, Tiago, que isso eu errei. Então, eu estava muito preocupado porque eu tinha gasto esse dinheiro e eu não tinha como devolver. A minha mãe e minha avó, vendo meu estado de preocupação, vieram para mim e perguntaram o que eu tinha, o que estava acontecendo, porque eu estava preocupado. E eu disse para elas assim: não se preocupe, porque eu vou resolver. É uma situação que eu fiz, eu gastei um dinheiro que não era meu, mas eu vou resolver, não se preocupe. Aí elas não me deram ouvidos, elas foram conversar e foram catar moedas e o dinheiro que elas tinham, e encontraram e trouxeram para mim. É incrível, porque eu não falei para elas o valor que eu precisava. E elas trouxeram exatamente o valor que eu estava precisando. E eu fiquei muito feliz. Voltei para o trabalho, como se nada tivesse acontecido, foi tudo normal. Só que eu esqueci do que eu tinha falado para Deus. No outro fim de semana, eu fiz a mesma coisa. Gastei o dinheiro, usei drogas 3 dias e 3 noites ouvindo música e com os amigos, e amanheci num lugar perto de casa onde era uma floresta, e de 6 horas da manhã, quando acabou a droga, 6 horas da manhã, até 7 horas da manhã eu fiquei andando em círculo, sem dizer uma palavra, com a cabeça tombada para um lado e andando em círculo, naquele estado passado de tudo, sem saber o que estava acontecendo exatamente no momento, só andando em círculo 1 hora. E de repente eu senti um rosto no céu, um rosto muito poderoso, e estava olhando para mim, e esse rosto estava muito triste, e era por minha causa que ele estava triste. Então eu olhei para o céu para ver, não tinha nada no céu, mas mesmo que não tinha nada, o céu estava bem azul nessa manhã, mesmo que não tinha nada, mas o rosto estava lá e estava muito triste, e a tristeza era por minha causa e por causa do meu amigo. Aí eu falei para ele que Deus estava muito triste com a gente por causa do que a gente estava fazendo, e ele disse que estava mesmo, que se a gente não largasse aquilo ali, a gente ia morrer usando drogas. E nós fomos embora para casa, e eu não tinha o dinheiro para voltar ao trabalho. Então eu não fui trabalhar nesse dia. Nessa manhã eu não tinha o dinheiro para devolver. Era terça-feira e eu não estava nem dormindo totalmente, nem acordado totalmente. Eu tive uma experiência com Deus. Eu me vi andando numa rua sem lado, e no final dela era um abismo, e eu não tinha controle sobre meus passos. Eu continuei andando e dei o último passo. No último passo para cair, uma mão poderosa me segurou e disse: se tu voltar, eu vou mudar a tua vida e tu vai saber o que é felicidade. Se tu não voltar, eu vou te largar e tu vai cair no fundo desse abismo. Quando falou abismo, voltou para o começo, tudo de novo, e eu andando na rua sem controle dos meus passos. Dei o último passo para cair e a mão me segurou de novo e disse: se tu voltar, eu vou mudar a tua vida e tu vai saber o que é felicidade. Se tu não voltar, eu vou te largar e tu vai cair no fundo desse abismo. Quando falou abismo, eu acordei, levantei. Eu não tive mais dúvidas sobre o que eu tinha que fazer. A minha única saída era Jesus. E eu tomei um banho, me arrumei e saí. E fui direto para o lugar onde os missionários estavam. Cheguei, entrei no lugar. E quando eu entrei na casa, entrei
devagarzinho, sem ninguém perceber, fui até a cozinha onde a irmã estava lavando louça. Eu abracei ela e dei um beijo no pescoço dela e disse: não tenho mais planos. E ela saiu gritando, feito louca na casa, dando glória a Deus e aleluia. Eu não entendi nada, mas não importava. Ela saiu gritando, dando glória a Deus e aleluia. E correu lá pela sala, gritando, dando glória a Deus e aleluia. E voltou e me pegou pelo braço e disse: vamos orar. Me levou até a sala do local e da casa e ajoelhei com ela e ela começou a falar de mim para Deus. E de repente eu também comecei a falar para Deus o que eu estava sentindo. Eu não orava, eu nunca tinha orado, não sabia o que era oração, eu não era religioso, eu não sabia nada disso. Eu comecei a dizer tudo o que eu sentia, na verdade. Eu disse para Deus que eu era um pecador, que eu usava droga, que eu me prostituía, que eu brigava, batia nos outros. Tudo que eu me lembrei, eu fui pedindo perdão, e chorando, e suando muito. E pedi perdão, pedi para Jesus tirar aquela tristeza do meu coração, mudar a minha vida completamente. E eu pedi para Ele entrar no meu coração, que eu não queria que nunca mais Ele saísse do meu coração. E eu nunca mais queria ter a vida que eu tinha. E quando eu acabei, eu levantei com ela e, olha, era como se eu não tocasse no chão, tivesse suspenso. E desde lá, um cara que fumava maconha 365 dias do ano, só porque gostava de ficar doidão, e depois desse dia, depois dessa experiência maravilhosa com Deus, nunca mais eu usei drogas. Nunca mais eu usei drogas. Eu passei 1 mês e meio ainda, ela não deixou voltar para casa. Eu não tinha mesmo por que não voltar. Quando eu disse que ia para casa, ela disse: não, você não vai. Você vai ficar aqui, vai dormir ali, vai ficar aqui até ir para uma casa de recuperação. E eu aceitei, porque eu não podia, não tinha desculpa para dar, não tinha razão nenhuma para não aceitar o que ela estava dizendo. Só pedi para voltar na casa da minha avó e da minha mãe, dizer para ela o que tinha acontecido e voltar para lá. Ela mandou um pastor ir comigo, lá com a minha mãe, com a minha avó. Cheguei lá e falei que eu tinha entregue minha vida para Jesus e que eu ia ficar com a missionária. E a minha avó deu graças a Deus, porque o que mais ela queria era que eu mudasse de vida, porque ela ouvia falar das loucuras que eu fazia e que eu vivia. E eu não era uma pessoa violenta em casa, com os meus pais, com a minha avó, eu não era violento com eles. O máximo que eu fazia era dizer: não, deixa que eu sei que eu estou fazendo, não se preocupe. Isso era o máximo que eu fazia. Então, depois daí, eu fiquei morando nesse lugar onde a missionária estava. Era um lugar onde eu realmente sentia que eu devia ficar, e eu me sentia como uma criança. Esse era o sentimento que eu tinha. E eu senti que o meu coração estava preenchido. Eu não tinha mais a preocupação que eu tinha antes. Meu coração estava satisfeito. Eu comecei uma nova vida a partir daí. Parei de usar drogas. Fui para uma casa de recuperação 1 mês e meio depois. E passei 9 meses nessa casa de recuperação. Depois de estar lá 2 meses, eu sentia uma inquietação no corpo. Eu sabia que era por falta da droga e tudo, mas eu precisava ficar. Eu precisava daquele lugar. E eu fiquei 9 meses lá, o tempo de uma gestação. Me submeti, aceitei o tratamento. Eu sabia que era o que Deus queria para me ensinar a viver novamente, porque eu reconhecia que eu não era uma pessoa normal. Eu percebi que eu não era gente, eu era como um animal.
E nesse lugar Deus tratou na minha vida, me ensinou a ser gente novamente. Fui para uma casa de recuperação chamada Esquadrão da Vida, em São Paulo, em Marília, e passei 9 meses nesse trabalho. Me submeti. Imagine uma pessoa que não obedece a ninguém, uma pessoa que só não mata e não faz coisas piores porque não quer perder a liberdade. Eu era assim, mas me submeti, aceitei tudo ao ponto de me mandar cavar um buraco. Depois a pessoa dizia: eu não gostei da terra fora, bota dentro do buraco. E eu botar a terra dentro do buraco de novo. Eu me submeti porque eu acreditava que Deus tinha um plano e Deus estava tratando na minha vida, me ensinando a viver. E eu passei 9 meses lá. Depois trabalhei 1 ano e meio com menores viciados em drogas em Bauru. E foi incrível, foi uma outra experiência que numa outra hora eu posso contar. Eu agradeço a Deus porque Jesus realmente é quem a Bíblia diz que Ele é. E se você ouvir esse testemunho e você tem uma vida parecida ou de alguma forma essa palavra falar com você no seu coração, acredite que Deus está falando com você. Pode ser que eu não conheça você, nunca tenha visto, mas não precisa acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu dou graças a Deus porque de alguma maneira, Deus foi me mostrando o seu amor, a sua verdade. E eu abri meu coração para acreditar. Eu liberei a minha alma para crer. E realmente as coisas aconteceram como a Bíblia diz que é. Jesus entrou no meu coração e transformou a minha vida. E numa outra hora eu conto a outra parte do meu testemunho.